Mais um bate-papo aqui na Rádio Laura, dessa vez Max Oliveira. Diretor, ator, dramaturgo, idealizador. Mas o quê? Tá bom, né? Tá bom demais, né? Não, tá bom. Você dorme, não? Tanta Tento, coisa. Tento. Inclusive, ontem eu tava até de madrugada fechando diário. Tá vendo? Olha aí. Max, Cartas de Darcy. Cartas de Darcy. Me explica isso. Bom, acho que vamos do início, né? Vamos começar do começo, né? Bom. O espetáculo, ele começou a ser pensado no ano passado. Na verdade, Bom, eu sou ator, sou professor de história, sou pesquisador também, enfim, tenho uma trajetória acadêmica. E então, pensar Darcy Ribeiro, pra mim, sempre foi uma referência, né? Ele é um cara que lutou muito pela educação. Acho que a gente sempre fala, né? Os ideais, as utopias do Darcy passavam pela educação, enfim, como vice-governador de Brizola, os CIEPs, etc. E aí, então, ele sempre foi uma figura que sempre me chamou a atenção. E o meu pai é do PDT, né? E a minha irmã também é filiada ao PDT. Então foi DNA. Isso. Mas aí por que ano passado é um ano de referência? Porque ano passado surgiu o edital, a gente comemorou 100 anos de Darcy Ribeiro, né, do nascimento dele. Uhum. E aí surgiu um edital, falou, cara, vamos tentar, né? Eu tenho um projeto, que é o Projeto Poeira da História, e no projeto, tá ligado a câmera, né? Fiquei na dúvida, é só o áudio agora. É câmera, você está muito bonito, fique tranquilo. Eu tô aqui. Não, esqueça a câmera, esqueça o áudio, vamos falar das cartas de Darcy. Maravilha. E aí a gente, aí eu fui... Qual é o mote do espetáculo? A gente até brinca isso em cena aberta, que é... O que o Darcy ia pensar desse Brasil de hoje? Já parou? É um pouco. Pelo amor de Deus, peraí, isso é pesado. É só essa pergunta que você me fez, dá 1h30 de entrevista aqui. O que ele ia pensar? O que ele diria? Né, Ele ia falar pra mim assim, tá tudo errado. Né? E esse foi o mote do espetáculo. Eu fiquei pensando, cara, se Darcy pudesse escrever cartas ao povo brasileiro, se ele, né, pudesse falar, o que ele iria pensar sobre isso? Então, o mote inicial foi isso, né? A gente começar a pensar, né, claro, a partir da trajetória intelectual dele, de todas as suas lutas, a gente começa a ter parâmetros pra gente compreender o que ele poderia, né? O alinhamento dele político com o PDT. E aí o espetáculo surge com esse objetivo. E a gente foi pra sala de ensaio, começamos em março os ensaios, assim, a pré-produção já vinha de janeiro, fevereiro, e em março a gente começou os ensaios e aí foi uma loucura, porque como contar essa história, né? O Darcy, a gente fala sempre que ele tinha muitas peles, né? Porque o Darcy ele era antropólogo, ele era etnólogo, ele preferia inclusive ser chamado de etnólogo, indigenista, ministro, senador, enfim, romancista. Então o Darcy é muita coisa. E ele é um exemplo também de a gente pensar, na vida a gente é muita coisa, né? Sim. Então eu mesmo sou... Até brinquei com você agora. Exatamente, a gente tem várias peles, nós somos muitas coisas, muitas vezes por uma necessidade, né? Também. Sim, é verdade. A gente tem uma trajetória no Brasil. Necessidade nem financeira, não. Necessidade nossa mesmo, né? Interna, de se realizar, de nos encontrarmos na vida, né? Dar um sentido maior a isso tudo. E aí a gente foi pra sala de ensaio e começamos a dramaturgia ali, porque a minha ideia nunca foi, vou escrever um texto, né? Apresentar para a direção, vamos montar. Não, a ideia era que dentro da sala de ensaio, leitura, pesquisa, improvisos, a gente começasse a encontrar uma linha narrativa que nos fosse interessante. Então já nasceu no ensaio? O texto foi sendo escrito durante os ensaios. Interessante. Porque, só retomando, é importante falar do Projeto Poeira da História. Estou só na mesa, né? Não. O Projeto Poeira da História é um projeto que surge dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu fiz doutorado na Rural, né, em História, e aí eu com uma amiga também, historiadora, doutoranda, junto comigo, a gente, cara, como é que a gente comunica para pessoas que não são da área? Como é que a gente fala das nossas pesquisas? Como é que a gente fala de história para fora? E aí o Poeira da História surge, primeiro a gente começando a dar aula aberta de história ao ar livre, no Rio de Janeiro. Vamos para o centro do Rio e vamos falar sobre a história do Rio. Né? Vamos pegar esse conhecimento que a gente tem. Eu sou um pesquisador que pesquisa história do Brasil, século XIX, Baixada Fluminense, por exemplo. E a trajetória de famílias negras, a população pobre de uma maneira geral. E a gente começou, o Poeira surge um pouco daí. E aí explodiu a pandemia, porque isso foi 6 meses antes da pandemia. E aí a gente foi para as redes sociais e começou a trabalhar nas redes sociais de divulgação científica, uma área da história que hoje está muito forte, que é a história pública, que é você pensar de que maneira você cria conteúdos, de que maneira você comunica um conteúdo histórico que pode estar em formato de tese, em dissertação, mas você quer pensar isso como uma peça de teatro. É isso que eu penso. Agora, dissertação, para acabar nessa... Deve ser difícil isso, não? Deve ser muito difícil você colocar, tem que gostar muito, né? Para modificar essa narrativa e deixar as pessoas tirarem as conclusões e contar. Quanto tempo tem de peça? 1 hora? 70 minutos. 70 minutos? Você vai resumir a vida desse cara em 70 minutos? Na verdade, como, a gente teve que dar uma enxugada, algumas cenas não entraram no texto final, assim, mas a gente está muito feliz porque tá bem redondinha a narrativa. E aí, abrindo uma janela aqui, porque na véspera nos últimos ensaios, a gente conseguiu ter acesso a um áudio do Darcy, onde ele propõe uma língua universal, que seria uma mistura do espanhol, do português. E aí a gente tem esse áudio dele contando, ele falando nessa língua que ele pensa em criar,
E aí ele fala assim, mas eu vou falar do quê? O que é esse primeiro experimento dessa nova língua universal? Ele falou, vou falar sobre mim mesmo, vou falar sobre a minha vida. E aí o Darcy, ele faz uma trajetória cronológica da vida dele, desde a infância dele lá em Montes Claros, né, uma cidadezinha no interior de Minas, norte ali de Minas. E quando ele foi contando a história, eu parei no ensaio e falei, caramba, é a peça. Tipo, ele tá falando a peça. A narrativa que ele trazia era o roteiro da peça. Era o roteiro dele. Isso deu um alívio, porque eu pensei assim, nossa, então acho que a gente conseguiu contar a história com os pontos que o próprio Darcy acha relevante. Enfim, é claro, a gente viu muitas entrevistas, né? Essa entrevista chegou pra gente, na verdade um áudio, né? Ele tinha o hábito de gravar áudios. Ele sozinho ficava gravando áudios. Então esse áudio chegou pra gente já no final. Mas era um áudio de confirmação, ó, vocês estão aí no caminho, é isso. É o Darcy que tá narrando a vida dele. E eu ouço ele e vejo a peça. O roteiro da peça foi passando na minha frente enquanto o Darcy ia falando sobre a vida dele. Mas então, o Poeira da História, eu fiz esse preâmbulo todo, porque o Poeira da História é um projeto de história pública, de divulgação científica, que ele é a base pra gente chegar em Cartas de Darcy, que não é o nosso primeiro projeto. Durante a pandemia a gente fez um projeto sobre a história de São Gonçalo, onde a gente contava um pouco a história da cidade de São Gonçalo através das memórias dos moradores. Olha isso, legal. Então foi a mesma estrutura, a gente chamou uma equipe para escrever e tal, e aí a gente contava a história de São Gonçalo através dos meninos que estavam soltando pipa na rua, aí acontecia um acidente, eles fugiam, e aí nessa fuga eles iam esbarrando nos pontos históricos da cidade. Então a gente também tá com essa preocupação sempre de, eu falo da história, mas é para entender um pouco do caos que a gente vive hoje, assim. Então o Cartas foi surgindo um pouco sobre isso, né, a gente tá contando a história do Darcy, mas eu tô falando da história do Brasil no século XX. Não tem como você, né? Você fala do Darcy, mas você conta a história do Brasil no século XX e fala das nossas questões, assim. Acho que a gente tá aí, enfim... A gente perdeu o Darcy lá na década de 90, meados da década de 90 ali. E a gente agora, 2023, a gente tem as mesmas questões, os mesmos problemas. Uma sensação de que a gente avança, retrocede Retrocedemos muito, né? Muito. Nos últimos anos. Muito. E aí, o que Darcy fala disso? Eu queria ler essa carta, né? A carta de Darcy, ela, na verdade, são fragmentos da própria vida dele, da própria história dele, de tudo que ele pensou, e também aí tem um atravessamento com a minha própria vida. Porque eu acho que é um ponto interessante pra gente pensar, que o Carta de Darcy, ele trabalha muito com a perspectiva do teatro documentário, ou teatro documental, que é um teatro que busca muito uma narrativa muito baseada em fatos, então a gente trabalha com documentos históricos, aí junto um pouco com a minha trajetória de historiador, de pesquisador, mas é claro, veio uma colega, uma amiga também, que é a Daphne Cordeiro, que é uma antropóloga, que é ela que fez a pesquisa, né? Claro que eu tô sempre ali olhando tudo, né? Você acaba sendo idealizador, você tá ali com as suas mãos em tudo. Não tem como, né? Não tem como, mas a Daphne, ela trouxe pra gente preciosidade, por exemplo. A gente tem uma cena, né, no espetáculo, que a gente já tinha um pouco a cena, que era uma cena que retratava um pouco da tortura no período militar, e aí a Daphne, ela consegue achar nos arquivos, no Arquivo Nacional, um documento onde é o Darcy Ribeiro sendo inquirido mesmo pela ditadura militar. Ele é chamado para poder dar um depoimento e ele estava no Brasil, isso foi em 1968, tinha voltado do Uruguai, e a gente tem aquele texto lá, que é o cara perguntando, né, para ele onde que ele passou esse tempo todo, por que ele deixou o Brasil. Então a gente juntou um pouco, né? Aí eu transformo esse texto numa narrativa cênica, já com uma movimentação que já existia, com uma cena que já existia, e faço essa fusão. E a gente tem um pouco do que foi o Darcy durante o período da ditadura, né? A ditadura começa ali em 64, 31 de março, 1º de abril, tem essa brincadeira do 1º de abril. E ele, no dia 4 de abril, ele tá deixando o Brasil e fugindo pro Uruguai, né? E aí a gente tem o Darcy nesse momento histórico, né? Ele volta pro Brasil, depois, né, tem vários períodos. E aí o teatro documentário, a gente tem muito essa perspectiva de trabalhar com esses fatos históricos, de trazer uma narrativa também muito ligada, aí foi uma escolha mesmo que aconteceu durante os ensaios, que é trabalhar com biodrama. E aí você lembra que no início da nossa conversa eu falei que meu pai é do PDT, minha irmã é ligada a um outro irmão também, então eu trago a minha vida pra cena também. Então acho que a narrativa do espetáculo, ele tem 3 momentos assim que estão se entrelaçando o tempo todo, que a gente fala do Darcy, a gente tá falando da história do Brasil ali, mas a gente tá trazendo as minhas memórias de infância, eu lembrando do meu pai falando do Brizola, eu lembrando do meu pai pensando projetos pro Brasil melhorar. Então, educação, né? E o Max, professor. Só educação faria isso. E tentaram, né? Tentaram. Os CIEPs, né? Não, os CIEPs tem uma cena no espetáculo que, na verdade, ele fala, né? Que ele... Estudar nos povos originários, indígenas, faz com que ele pense, inclusive, a própria educação, o formato da educação, né? Você pensa que no início o CIEP, ele não tinha essa divisão em salas, né? Você tem essa coisa da OCA, né? Dessa coisa que tá todo mundo nesse mesmo espaço. Foi uma questão complicada, porque a gente tem um modelo também de educação muito atrasado. Que é o professor na sala de aula ali falando, os alunos lá, e esse modelo que já tá mais que ultrapassado, então... É muito doido isso, né? Você pega a foto de um carro de 100 anos e a foto de um carro hoje. A foto de um telefone há 100 anos e um telefone hoje.
e a mesma foto de uma sala de aula há 100 anos e uma sala de aula hoje. Nossa, acho que a gente poderia retroceder alguns séculos, inclusive, né? Você pensa numa sala de aula na Europa, século XVIII, XVII, aí você vai ter essa mesma estrutura, professor aqui, Não é? os alunos enfileirados, sentados, a gente não avança. E eu trago o Max professor, né? Então, quem for assistir Cartas de Darcy vai ter uma perspectiva do como está a educação hoje no Brasil. Então, eu trago um pouco dos dilemas que eu vivo, né? Então, assim, quando eu trago o Max em sala, dando aula para o ensino médio, esse novo ensino médio, que é um debate que a gente abre dentro da peça também, eu ali dentro da educação, eu estou pensando do Darcy Ribeiro, eu estou trazendo um pouco dessas perspectivas. E aí o Max que vai passar também pelas memórias de infância e que vai começar a trazer essa narrativa do Darcy para os dias de hoje, né? Mas assim, ele morreu em 97, eu estou vendo aqui. Ele morreu em 97. E era senador na época. Era senador. E ele tem uma participação muito grande aqui na Casa de Cultura Laura Alvim. Sim, na verdade o testamento, né? Nós estamos aqui na Casa de Cultura Laura Alvim e logo na entrada da casa tem uma linha do tempo. Exatamente. Onde ele é citado. Inclusive tem um documentário, que eu não vou lembrar o nome agora, da TV educativa, sim, que cita justamente esse momento. Né, que como ele interage aqui com a Laura justamente para... Eu posso dizer, você que é historiador, eu posso afirmar que nós estamos aqui numa casa tombada por conta de Darcy Ribeiro? Porque Laura não queria vender a casa. Laura queria fazer da casa exatamente o que ela é hoje. Né? Mas teve uma hora que o Darcy Ribeiro estava vendo que a coisa não ia dar certo. Ele tomou a rédea disso e falou, vamos fazer agora. Né? Sim, ele era um homem que ele não só idealizava, mas ele realizava. Então acho que tem a mão dele, acho que o que a gente tem hoje nessa estrutura, ele é uma figura fundamental para ter... O que eu lembro que o pessoal falava muito que ele citava isso, né? Fulano é um fazedor. Fulano é um fazedor. Ele era um fazedor. Ele era um fazedor. Ele era um realizador. E você vê, né, um cara poder falar assim, né, fazedor, e ter a cultura que tinha, né, e a visão que tinha. Ele foi muito importante para o Brasil. Não, ele é um dos intelectuais mais importantes para a gente pensar o Brasil no século XX. E a realização dele está pelo Rio, né? Você dá aula para o ensino médio? Dá para o ensino médio. Os seus alunos conhecem essa Ribeiro? Inclusive, bom, acho que posso dar um spoiler aqui, não tem problema. Você vai ficar para a posteridade também. Vai. Tem momentos na peça, tem um momento, inclusive, que eu brinco com isso, né? Que eu quebro e falo diretamente com o público. E eu conto isso. Eu tenho uma passagem que eu conto. Eu chego para minha turma e pergunto, quem foi Darcy Ribeiro? Ninguém mais sabe, assim, dos alunos, né? E aí eu acho que é um pouco nosso papel trazer esse legado. Acho que essa ideia de cartas também é um pouco do que ele deixou, né? De memória, de história e de luta. Então, muito legal. Uma das coisas que eu mais gostaria, que a gente está tendo, mas eu queria que pudesse ser mais, professores. Toda a sessão nós temos mais de alguns professores. E na última sessão que a gente fez domingo, ficou um grupo de professores me esperando, que foi quando eu conversei com eles. Fulano veio, me indicou, fulano. Então tá tendo um boca a boca muito legal. Assim, eu queria lotar de professores, de alunos. E as pessoas, a gente tem, infelizmente, a gente precisa lutar muito pela memória do Brasil, né? Não só Darcy, mas acho que a memória do Brasil como um todo é importante. Eu acho que a memória é um dos alicerces para a gente ter uma noção de pertencimento. Você sabe quem você é nesse mundo louco que a gente está vivendo, como você se posiciona. Desculpa. Eu estudo história justamente para isso, né? Quando você olha para o seu passado, você entende quem você é, da onde que você veio, o contexto que você está inserido, você consegue se posicionar diante de qualquer pessoa de uma maneira mais segura. Eu acho que a história deveria ser muito mais valorizada do que ela é hoje, né? E até para você também estudar uma forma de não errar no futuro, né? De não errar no futuro. Porque já viu que a história se repete? Tem. Cíclico, né? É cíclico, a história vai se repetindo e é fundamental a gente conhecer a história para não repetir mesmo esses erros. Tudo bem que nunca é uma repetição idêntica, né? São contextos diferentes, mas é importante falar, por exemplo, das ditaduras militares na América Latina, né? Do nazismo. É importante a gente pensar nesses momentos críticos da sociedade, a gente não pode esquecer, né? A gente não tem no Brasil um museu sobre a escravidão. Olha isso. Como é que a gente não tem um museu da escravidão grande, importante, uma obra, sabe, em âmbito federal, para que a gente possa olhar... uma obra séria, né? Exatamente. Uma coisa séria, que pudesse dizer, meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo. Que dívida nós temos, né? Tanto que a gente tem pessoas que são negacionistas, que negam a própria história da escravidão. Mas aí essas pessoas não podem entrar nesse nosso papo aqui, não. Tá muito bom o papo para essas pessoas entrarem. E uma coisa que eu lembrei que agora, não sei, que só você pode me dizer. Eu lembro do meu avô apaixonado pelo Brizola. Meu pai. E depois também lembro de pessoas odiando o Brizola. Isso, é claro, é da política. É da política. Sim. Mas não lembro das pessoas odiando o Darcy. Pois é engraçado você falar isso, porque tudo que eu pude ver do Darcy, vi muita coisa, né, para poder montar o espetáculo. Coerência, eu acho. Ele é coerente. Ele era coerente. Tem uma coerência, ele tem uma coisa também... Tem uma história ótima que eu acho que isso responde um pouco isso que você coloca. Que foi uma história que quem trouxe pra gente foi o diretor de arte do espetáculo, que é o Lioi. Que ele conta que quando o Darcy estava preso, né, no período da ditadura e tal, ele
tá preso em Niterói ali, ele vai olhar o portão, né, uma construção histórica, e o portão tava muito enferrujado, tava ruim. E ele começa a se preocupar com aquele portão, então ele fala que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele vai fazer um pedido para que faça um restauro no portão o cara do preso. local onde ele está preso, daquela construção histórica. Eu falei assim, cara, isso... Olha isso, a ideia dele, a cabeça dele, como funcionava. Como era genuíno, como a luta dele era genuína, realmente ele acreditava naquilo. Então, acho que isso responde um pouco, né? Acho que ele tinha essa coerência, não importa a situação, a gente vê muito hoje na política, às vezes, as mudanças um pouco de posturas. Eu pensei que você fosse falar, ele começou a pensar como ele ia fugir por aquele portão. Não, ele queria restaurar o portão, que estava colocando ele, que é uma figura, né, de linguagem, dele preso. Não é louco isso? Ele queria reformar o portão, porque sabia que o portão reformado, várias pessoas iriam aproveitar aquele portão ainda. Que coisa doida, e ele preso. É o que você fala, é coerência, é genuíno, eu não lembro assim, fulano teve um problema assim, não, nunca vi, nunca, não lembro. Eu era muito jovem também, mas eu lembro de falarem muito bem de Darcy Ribeiro. E nas entrevistas também, o Darcy, ele tinha muito senso de humor, ele era muito engraçado, ele era uma figura muito carismática. Nossa, tanto que a gente vai ouvindo ele tá sempre se embolando, né? O tempo todo ele vai tropeçando nas palavras, nas coisas, mas ele tinha muito, o debate dele era muito focado nas ideias. E ele tinha uma capacidade de não transformar a coisa, às vezes, numa briga, sabe? Ele era incisivo ali, mas ele tinha um senso de humor, ele tinha um jeito leve também, e falava com muita veemência, né? Com muita eloquência no que ele estava afirmando. Então, eu acho que as pessoas gostavam muito da Darcy. A gente ficou muito feliz de vir aqui pro Laura Alvim, né? Porque, enfim, é uma casa que é super difícil conseguir pauta, muita gente, tentaram, um espaço tá maravilhoso. E aí a gente, de repente, quando a gente recebeu uma resposta positiva, e era o lugar que a gente queria. Sim. Então, a gente tem uma coisa também no espetáculo, ele falou, cara, a gente tem uma sensação que as coisas fluem, sabe? O Darcy tem feito o projeto fluir. O Darcy não tem mandado carta, mas tem mandado energia positiva. O projeto tem fluído muito, assim, as coisas têm acontecido. E todo lugar que a gente chega para apresentar o projeto, olha sobre o Darcy Ribeiro, sempre tem um sorriso, sempre tem alguém falando. Isso tem a ver com o que nós falamos agora, a coerência dele e tudo mais. Porque o cara que é antropólogo e é político. Né? Pois é. Enfim, as pessoas sempre admiram. Sempre tem muitos depoimentos. Tem um momento no espetáculo que eu abro, tem uma cena de plateia, né? Porque eu faço uma brincadeira no espetáculo que é com um chat GPT. Porque... Não deve saber nada da Darcy. Não, então, a brincadeira. A brincadeira, enfim, isso eu não vou revelar. Não, olha o spoiler. Mas tem uma cena que a gente faz uma brincadeira com o chat GPT e ele traz pra gente uma resposta sobre Darcy Ribeiro. Aí tem um momento que eu viro pra plateia e pergunto, mas e vocês? E converso. E na última sessão, por exemplo, a gente teve uma professora do Instituto Federal que ela conheceu o Darcy. Opa. Que ela, quando estava escrevendo a tese dela, ela teve contato com ele, ajudou ela. Ela falou, olha, eu tenho um livro, O Povo Brasileiro, autografado pelo Darcy. Então toda a sessão que eu abro, tem algum relato de alguém que eu falo, nossa, você conheceu o Darcy, você esteve com ele, você... Então, tem vindo muita gente porque conhece a obra do Darcy e está interessado em saber o que a gente está falando sobre ele hoje, assim. Então, tem sido muito positivo. E vão em cartaz até quando? Bom, tem a possibilidade de ficar mais, né? Temos. Vamos aguardar, mas assim, oficialmente agora... Oficialmente até o dia 25 de junho, a gente fica aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, sextas e sábados, às 19 horas. Domingo às 18 horas, então venham assistir Cartas de Darcy. A gente quer falar de um dos intelectuais mais importantes do Brasil, é falar sobre a história do Brasil no século XX, é falar sobre a importância da educação, é pensar a história pública, enfim, é discutir questões que são relevantes para o Brasil até hoje e também se emocionar. As pessoas têm se emocionado muito, têm rido também. Eu acho que o espetáculo vai passando por todos os sentimentos e a gente quer tocar. Acho que a gente faz pensar, porque é importante pensar. Acho que é um teatro. O teatro documentário, a gente se posiciona politicamente, sim, é um teatro que se posiciona, mas é um teatro que a gente também está ali para não dá para ficar em cima do muro. Não tem como você ficar em cima do muro no teatro. Não tem. A não ser que seja uma historinha, uma coisa assim. Mas... não, falando de Darcy não tem como. Não tem como. Não tem. Mas então, pessoa, você está aqui no teatro... No Espaço Rogério Cardoso. Onde era o porão, né? O famoso porão do Laura Alvim. Porãozinho maravilhoso, você fica ali na peça, Nossa, você fica na peça, é impressionante. É muito a plateia tá interessante. junto, assim, olho no olho ali, é muito, muito gostoso, na verdade. Bati um papo aqui com o Max Oliveira, Cartas de Darcy. Inclusive, o cara é apaixonado, você vê pelo olho dele brilhando aí, apaixonado por cultura, apaixonado por história. Não, eu queria falar da equipe, rapidinho, eu sei que fala. A equipe é grande, não vai ser rapidinho. Não vou lembrar, eu acho que não vou lembrar de todo mundo, mas é muito importante agradecer a produção que está comigo, que é o Thiago Prado, Gabi Freitas, que são parceiros de outros projetos. Então, assim, eles estão fazendo a produção ali junto comigo. Carmen Frenzel, que é diretora também, uma querida amiga, talentosíssima, também uma atriz extraordinária. A direção dela é maravilhosa, acho que foi uma experiência muito boa. O espetáculo ele é o que ele é hoje, porque foi esse casamento da direção da Carmen com o que eu tinha pensado, a gente foi criando isso juntos na sala de ensaio. O Lioi, que eu já falei, né, que é direção de arte, Herbert Said, que faz a nossa luz, Daphne Cordeiro, que foi a pesquisadora, o Ale, que está fazendo a nossa operação, a gente tem a operação de multimídia, o Vini na operação de luz,
O som, a Gabi também tá ajudando a gente ali com o som. Bom, enfim, tem uma equipe grande aí, mas essas são as pessoas que estão com a gente. Acho que eu não esqueci ninguém, enfim. E Darcy também, né? Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro, É. que é o nosso Inspirador. inspirador, nosso guia aí pra... Se tivessem ouvido Darcy Ribeiro, nós não tínhamos a violência que nós temos hoje, porque teríamos um povo mais educado. mais educado. E a educação, eu concordo como educador, como professor, com ele, tudo precisa passar pela educação. Se a gente não cuidar da educação, a gente não consegue transformar esse país. É isso. É isso. Assim a gente termina. Max, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Vida longa, Darcy. Vida longa. Vida longa. Que as pessoas comecem a entender quem foi o cara. Um grande abraço. Obrigado, tá? Obrigado, gente. Foi mais um papo aqui na Rádio Laura. Valeu!